Olá, crianças! Vamos lá para mais uma aulinha. Dessa vez nós vamos concluir o nosso capítulo 11. Lembrando que na aula passada nós aprendemos um pouco sobre números decimais. Agora nós vamos começar a estudar números decimais, frações decimal, né? Anotação decimal. Agora nós vamos começar com a porcentagem. Então, pega o material de vocês, abram na página 17 que nós vamos começar a estudar um pouquinho sobre as noções de porcentagem, ok? Ano passado nós já vimos, nós já estudamos sobre porcentagem, agora nós vamos aprofundar, certo? Você já deve ter visto dados mostrados por meio de porcentagens em jornais, revistas ou noticiários. Veja o seguinte exemplo. Em uma turma de 40 alunos, 30% usam óculos. Toda porcentagem ela pode ser representada na forma de fração de denominador igual a 100. Veja o exemplo aí. 30% é a mesma coisa que 30 centésimos. Porcentagem, por cento, significa por 100. Ou seja, é uma divisão em 100 partes iguais. Então, esse 30% você pode escrever na forma de fração, que vai ficar 30 por 100, ou 30 centésimos, ok? Lembre, porcentagem sempre denominador 100, porque porcentagem foi dividida em 100 partes iguais. A fração anterior é uma fração centesimal, pois apresenta denominador igual a 100. E pode ser interpretada como 30 dividido por 100, daí o 30%, que é 30 por 100, divisão por 100, ok? Veja outros exemplos de frações centesimais e as respectivas porcentagens. Olhe, 1 centésimo é a mesma coisa de 1 dividido por 100, ou seja, 1 por 100, que é 1%. Ou seja, significa que a gente dividiu em 100 partes iguais e pegou apenas uma das 100 partes, certo? 75% é 75 partes de um total que foi dividido em 100. Então, eu tenho 100 cubinhos, pego 75 desses 100. Isso significa que eu peguei 75% dos cubos, dos cubinhos. Isso usando o material dourado, certo? Como um exemplo. Além dos 1%, 75%, nós também temos a questão de 50%, que 50% representa a metade, porque é 50 de 100. E 10%, que é 10 de 100, que é a décima parte, ok? Para saber o número de alunos que usam óculos em uma turma com 40 alunos, é preciso calcular 30% de 40. Então, eu vou calcular o quê? Quanto é 30% de 40? Porque ele diz que 30% dos 40 alunos usam óculos. Então, eu vou escrever da seguinte forma. Os 30% na forma de fração, que fica 30 centésimos. O de, olha, substituir pela minha multiplicação e os 40. Então, 30%, 30 centésimos de 40. Aqui a gente usou a técnica do cancelamento, cancelou esse 0 do 30 com o 0 do 100, o 0 do 40 com esse outro 0 do 100, sobrou apenas 3 vezes 4. Então, 3 vezes 4 é 12. Professora, mas eu só aprendi daquele jeito. Primeiro divide, depois multiplica. Aqui, para dividir, vocês iriam ter que dividir 40 por 100. Então, seria uma divisão mais complexa para depois multiplicar pelo 30. Então, quem não quer usar a técnica do cancelamento, eu aconselho primeiro multiplicar. 30 vezes 40, que vai me dar 1.200. Aí, 1.200 eu divido por 100, que dá 12, certo? Continuando aqui, portanto, 12 alunos dessa turma usam óculos. Então, dos 40 alunos, 12 é que usam óculos. Lá na nossa página 18, nós temos mais alguns exemplos sobre porcentagem. Primeiro exemplo. Escreva a porcentagem equivalente à parte colorida de cada figura. Eu tenho aqui uma imagem e tenho algumas partes pintadas. Eu quero saber qual é a porcentagem que equivale a essas partes pintadas. Então, primeiro de tudo, o que é que a gente vai fazer? Eu sei que eu tenho aqui, 7 partes pintadas de um total de 10. Então, escrevo na forma de fração 7 décimos, que é a representação de partes pintadas. 7 de um total de 10 estão pintadas.
E lembram, para a gente escrever em porcentagem, eu tenho que ter um denominador igual a 100, porque é por 100%. Então, o que é que eu vou fazer para transformar isso aqui numa porcentagem? Primeiro, eu tenho que colocar esse denominador igual a 100. Para ele virar 100, o que é que eu fiz? Multipliquei por 10. Então, se eu multiplico por 10 embaixo, eu tenho que multiplicar por 10 em cima também. Então, 10 vezes 10 dá 100, 7 vezes 10 dá 70. Então, 70 centésimos, 70 por 100. Então, 70% foi o que foi pintado de quadradinhos aqui nessa primeira imagem. Vamos para outro exemplo. Portanto, 70% da figura está colorida. Aqui nessa letra B eu tenho 4 partes pintadas de quanto? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16. 4 de 16 estão pintadas. Então, eu vou escrever isso. 4 triângulos de 16 foram coloridos. 4, 16 avos. Aí, o que é que eu penso? 16 eu não consigo multiplicar direto e achar um número que multiplicado por 16 dê 100. Então, o que foi que eu fiz aqui? Simplifiquei a fração. Primeiro eu dividi por 4, 4 dividido por 4 dá 1, 16 dividido por 4 dá 4. Pronto, aí achei um quarto. Aí agora sim, eu consigo 4 vezes 25 vai me dar o 100. Então, sempre que tiver um número que vocês não consigam transformá-lo em 100, tentem simplificar, dividir a fração para depois multiplicar por algum número, certo? Então, aqui, ó, 4 vezes 25 deu o 100 que eu quero e 1 vezes 25 deu 25. Então, 25 centésimos é a mesma coisa que 25 por 100, que é por cento. Então, 25% do total de triângulos foram pintados aqui. Certo? Então, sempre que vocês tiverem uma fração para transformar em porcentagem, lembrem que primeira regra é transformar o denominador. O denominador tem que ser igual a 100 sempre. Se quer transformar em porcentagem, é por 100. Então, denominador é igual a 100. Leia a manchete do jornal a seguir. 40%, ó, números de última hora. 40% dos brasileiros falam 2 idiomas. Para saber quantos brasileiros falam 2 idiomas, seria necessário saber o total da população do Brasil. Porque para a gente calcular 40% dos brasileiros, a gente tem que saber quantos são os brasileiros no total. Como esse dado não foi fornecido, analisa-se a situação da seguinte forma. 40% do brasileiro indica que 40 centésimos. Ou seja, que a cada 100 brasileiros, 40 falam 2 idiomas. Não é verdade que não é 40 de 100, 40%? Então, a cada 100 brasileiros, 40 falam 2 idiomas. Observe as seguintes frações equivalentes. Olha, 4 décimos é equivalente a 40 centésimos, multipliquei por 10, que é equivalente a 40 milésimos, multipliquei por 10 de novo, e multipliquei por 10 de novo, 4.000 décimos de milésimos. Lembre-se de que frações equivalentes são aquelas que representam a mesma porção do inteiro ou a mesma parte do todo. Então, frações equivalentes é que representam a mesma parte pintada, digamos assim. Então, se a gente quiser interpretar isso aqui, de acordo com a manchete, a gente pode fazer o quê? E a cada 10 brasileiros, 4 falam 2 idiomas. A cada 100 brasileiros, 40 falam 2 idiomas. A cada 1.000 brasileiros, 400 falam 2 idiomas. Ou a cada 10.000 brasileiros, 4.000 falam 2 idiomas. Então, foi isso que foi escrito aqui. Nas sentenças anteriores, a situação sempre é a mesma, ou seja, 40% dos brasileiros, porque nós usamos frações equivalentes. Então, todas essas frações aqui, elas estão representando 40% dos brasileiros, porque todas são equivalentes, ok? As porcentagens também podem ser representadas por frações ou por números decimais. Vamos ver alguns exemplos? Olha aqui, ó. 30% na forma de fração, 30 centésimos. E na forma de números decimais, que nós já aprendemos a transformar, 0,3 ou 3 décimos, que também poderia ser 30 centésimos. Mas lembra, 0 lá no finalzinho, depois da vírgula, não tem valor, então não precisa ser escrito. 4,5%.
colocando na forma de fração 4,5 centésimos, 4 inteiros e 5 décimos, né? Centésimos aqui. O que foi que eu fiz? Multipliquei por 10 para tirar essa vírgula. Quando eu multiplico por 10, essa vírgula vem aqui para o final, que não precisa ser escrita, e aqui eu fiz vezes 10, que deu 1000. Então, deu 45 milésimos. Escrito na forma de número decimais, vai ficar 45 lá na ordem, terminando na ordem dos milésimos, 45 milésimos. 15%, 15 centésimos, na forma de número decimais também 15 centésimos. 1%, 1 centésimo, tanto na forma de fração quanto na forma de número decimal. 90%, 90 centésimos, ou 90 centésimos aqui, ou 9 décimos, porque zero não tem valor. 8% dá 8 centésimos, e escrito também 8 centésimos na forma de número decimal. Agora, vamos treinar um pouco, né? Pausa, realiza as atividades da 20 até a 23, depois volta comigo, ok? Vamos para a nossa correção. Escreva as porcentagens a seguir nas formas fracionária e decimal. Vamos escrever essas porcentagens utilizando as duas formas. Olha só, 33% é 33 centésimos, na forma de número decimal, 0,33. Que é errado, matematicamente falando, 33 centésimos. Letra B, 2%, 2 centésimos na forma de fração, 2 centésimos na forma decimal. 5,8% vai dar 5,8 centésimos, multiplicando por 10 para a vírgula desaparecer, vai 58 milésimos, número decimal 58 milésimos. E os 145%, 145 centésimos, forma decimal, ó, 2 zeros, 2 números depois da vírgula, 1 inteiro e 45 centésimos, ok? Agora a segunda questão. Escreva a porcentagem equivalente aos números e às partes coloridas da figura a seguir. Porcentagem e porcentagem, a gente vai escrever aqui, ó. 33 centésimos já está com denominador 100, então só é trocar pelo símbolo de porcento, 33%. Na letra B, nós temos aqui, ó, 3 partes pintadas de 5. Então, nós temos uma fração representando 3 quintos, e nós temos que transformar esses 3 quintos num denominador igual a 100. Então, ó, 3 quintos, multipliquei por 20, 3 vezes 20, 60, 5 vezes 20 dá 100, encontrei o denominador 100, 60%, ok? 7 décimos também aqui, ó, tenho que transformar esse 10 em 100, então, multiplicando por 10 embaixo e em cima, eu tenho 70 centésimos, que corresponde a 70%. Então, multiplica por 10 embaixo, no numerador e no denominador, que eu acho aqui 100, e consigo encontrar minha porcentagem. Na letra D, eu tenho uma parte de 4. Então, 1/4 eu tenho que transformar para o denominador 100. Então, eu vou multiplicar esse 1/4 por 25, que eu vou achar o denominador 100. Aqui, ó, 1 vezes 25 vai dar 25. Então, 25%. Aqui, ó, 49 centésimos. Transformo 49 centésimos numa fração, que vai dar 49 centésimos. Já com o denominador 100, é só trocar o 100 pelo porcento. Certo? 49%. Na letra F, eu tenho 4 partes pintadas. 2, 4, 6, 8, 10. 4 de 10, 4 décimos. Multiplicando por 10, eu encontro 40 centésimos, 40%. E aqui eu tenho 8 milésimos. Coloco 8 milésimos na forma de fração. Aqui eu vou ter que dividir por 10 para poder ele virar 100. Então, dividir por 10, ó, eu diminui uma ordem. Voltei uma casa com a vírgula, porque eu dividi por 10, volta, dá 0,8 centésimos, é igual a 0,8%, ok? E aqui na letra H eu tenho 2, 4, 6, 8, 9 partes pintadas de um total de 12. Então, 9 dozeavos eu tenho que transformá-lo num denominador 100. 12 eu também não consigo ir direto para o 100. Então, o que é que eu vou fazer primeiro? Simplificar. Dividir por 3, encontrei 3/4. Aí, de 4, eu consigo fazer virar 100. Então, 4 vezes 25 e 3 vezes 25, que vai me dar 75 centésimos, que equivale a 75%, certo? Página 19. Faça o que se pede.
Aqui eu trouxe sugestões de resposta. Essa questão ela é toda pessoal, mas eu trouxe uma sugestão para vocês compararem e terem noção mais ou menos aí com o de vocês. Escreva um número na forma de porcentagem. Trouxe o número 30%. Sugestão, viu? Vocês podem escrever qualquer número na forma de porcentagem. Agora escreva o número decimal e o número fracionário correspondente à porcentagem escolhida. Então, vou escrever o 30% na forma de fração e na forma de número decimal. 0,30, forma decimal, 30 centésimos, forma fracionária. Aí agora ele pede para fazer um desenho que representa essa porcentagem. Para não ser preciso, eu desenhar aqui uma placa do material dourado, dividir em 100 partes e pintar 30, eu vou fazer aqui, ó, simplificar, achar uma fração equivalente menor. 30 décimos, em 3 décimos quer dizer. Então, agora é mais fácil. Desenho a figura, divido em 10 partes apenas e vou pintar 3. Olha só, dividi em 10 partes, pintei 3. Achei uma fração equivalente menor, porque aí vai facilitar o meu desenho, mas eu sei que vai representar os mesmos 30%, porque fração equivalente representa a mesma porcentagem. Ok? Cálculo de 10%, 50%, 25%, 10% e 1% de um valor. Página 21. As porcentagens 100, 50, 25, 10% e 1% de um determinado valor podem ser calculadas rapidamente, como você vai descobrir resolvendo as atividades a seguir. Vocês vão fazer essa atividade rapidinho e depois a gente vem só para a correção. Vocês vão completar essa tabela aqui com os números que faltam. Quanto é 1% de 800, quanto é 5% de 800, 100% de 800 é ele mesmo, né? 10%, 25%, 50% e 20%, ok? Eu já vou trazendo aqui, olha, 1% de 800 é 8, 5%, 40, 100% ele mesmo. Mas vocês, se fizerem os cálculos, calculando direitinho, 1 centésimo de 800 ou 1 centésimo vezes 800, vocês vão ver que vão achar esse mesmo valor. 10% é 80, 50% é 400 e 20% 160. Aí aqui, olha, eu não tenho quem é a quantidade, mas eu tenho aqui quem é o 100%. Então, se 100% é 3.500, a quantidade também é 3.500. Então, 1% de 3.500 é 35, 5% só eu fazer 35 vezes 5, que vai dar 175, 10% é só eu dividir por 10, que dá 350, 25% só eu dividir por 4, que dá 875, 50% é a metade e 20% só é 2 vezes 10, que dá 720, olha. 2 vezes 350, ou 700. Aí aqui, olha, eu só tenho quem é 10%. Para eu achar 10%, eu não divido por 10. Para eu achar 100%, eu multiplico por 10. 60. Ok, só fiz o inverso. Aí 1% de 60. 6 décimos, né? Que eu vou dividir isso aqui por 100. 5% só eu fazer 6 décimos vezes 5, que vai me dar 3. 100% é ele todo, 10% já tem, 25% só é dividir por 4, 50% é a metade. Aí aqui, olha, eu só tenho quem é 1%. Para eu achar 1%, eu não divido por 100, então para achar o total, eu vou multiplicar por 100. 2 vezes 100 dá 200. Então, 1% é 2, 5% só é 2 vezes 5, que vai dar 10, 100% é o próprio 200, 10% só é 200 dividido por 10, que dá 20, 25% eu divido por 4, a metade, e 20% é 2 vezes o valor de 10, que dá 40. Certo? Preencha a tabela e anota as conclusões possíveis. Então, nós temos aqui, ó, a porcentagem, a fração centesimal, ou seja, a fração com denominador 100, e a fração irredutível dessa primeira fração aqui. Então, 50% equivale a 50 centésimos, que fazendo a redução eu chego a 1/2. Determinar 50% de uma quantidade é o mesmo que dividir o total por 2, 50% é a metade. Então, para você achar de forma direta, sem precisar estar fazendo aquele cálculo todo de porcentagem, quando vier 50%, só é calcular a metade do valor. 25%, ó, na forma de fração, dá 25 centésimos, forma irredutível, 1/4.
É só dividir 25 por 25, 100 por 25, que vai dar 1/4. Então, você achar 25% de qualquer valor, é só você dividir por 4, porque 25% é a quarta parte de 100. Então, é o mesmo que dividir o total por 4, ou seja, é encontrar a quarta parte. Porque para formar 100 eu não preciso de 4 de 25, então, uma de 25 é a quarta parte, então eu divido por 4. 20%, 20 centésimos, fração irredutível, 1/5. Para eu formar 100, eu preciso de 5 de 20. Ó, 20 mais 20 mais 20 mais 20 mais 20 vai dar 100. Então, para eu achar 20%, eu só preciso dividir por 5. Não, por 5. E eu encontro 20%, é a quinta parte. 10% é 10 centésimos ou 1/10. Para eu achar 10%, é só eu dividir por 10, ok? 1% é 1 centésimo, que ele já está na sua forma irredutível. Então, para eu achar 1% de qualquer valor, é só dividir o valor por 100. E 75%, ó, divido por 100, que é a centésima parte. 75% é 75 centésimos, que equivale a 3/4. Então, para eu achar 75%, eu divido por 4 e depois faço vezes 3, que é 3 de 4. Então, eu vou dividir o total por 4 e multiplicar por 3, que eu acho 75%. Então, resumindo, para achar 50% de qualquer valor, é só dividir por 2, porque é metade. Para achar 25% de qualquer valor, é só dividir por 4. Para achar 20%, eu divido o valor por 5. Para achar 10%, eu divido o valor por 10. E para achar 1%, eu divido o valor por 100. E os 75%, divido por 4 e depois multiplico por 3, porque é 3 de 4, certo? É 3/4. Organize suas ideias, que é o resumo geral na página 22. Então, para calcular 50% de um valor, divida esse número por 2, o valor por 2. 25% divido por 4. 20% divido por 5. 10% divido por 10. E 1% divido por 100. Ah, professora, é muita coisa para a pessoa aprender. Eu posso fazer do jeito que eu já aprendi lá no 5º ano? Pode. Pode fazer, transforma em fração, multiplica pelo número e depois resolve. Só que vai dar um pouco mais de trabalho. Se você conseguisse, né? Grifa aí, pega o marca-texto, marca e se organiza as suas ideias. Que sempre que você tiver um tempinho, dê uma olhada nele para você tentar memorizar quando é que você acha, porque aí se torna mais fácil. Aí, se eu quisesse que vocês calculassem quanto é 30%, eu sei calcular 20%, eu sei calcular 10% de forma direta, só eu calcular os dois, depois eu somo, que dá 30%, entendeu? Isso facilita. Mas quem quiser ir fazendo pelo outro método, tá certo também, viu? Não se preocupem. Vamos resolver alguns problemas na página 23 envolvendo porcentagem, mas antes vamos para exemplos, né? Acompanhe a seguir a resolução dos problemas que envolvem o cálculo de porcentagens. Olha o primeiro exemplo. Hoje, o aluguel de uma casa é de R$ 650. No próximo mês, esse aluguel sofrerá um aumento de 20%. Então, é 650 e o mês que vem vai ser 650 mais os 20% de aumento. Qual será o valor do novo aluguel? Então, para eu saber qual é o valor, eu tenho que saber quem é o quê? Os 20%, para depois eu somar, né? Mas ele quer saber qual será o valor do aluguel. Isso, é o valor do aluguel. Então, primeiro eu tenho que calcular o valor do aumento e depois eu junto aqui com o valor antigo do aluguel. Então, vou calcular o quê? 20% de 650. 20% de 650, olha, 20% transformei na fração, o de em multiplicação, 650. Aí, ó, 20 centésimos vezes 650, ó, cancelei o zero do 20 com o zero do 100, o zero do 650 com o zero do 100. Sobrou o quê? 2 vezes 65. Então, 2 vezes 65 dá R$ 130. Então, o aluguel vai aumentar R$ 130. O aluguel hoje é 650, mais o que vai aumentar, que é 130, então ele vai passar a ser de R$ 780. Após o aumento, o aluguel custará R$ 780. É pesado. O valor correspondente ao aumento do aluguel também pode ser calculado multiplicando-se 650 por 20% na forma decimal, ou seja, eu transformo 20%. 20% não é a mesma coisa que 20 centésimos?
Então, 20 centésimos é a mesma coisa que 0,20 ou 0,2. Então, eu poderia ir direto, pegar 650 vezes 0,2. Quando eu faço essa multiplicação, eu já encontro o 130 direto. O que foi que eu fiz antes? Transformei o que era fração no número decimal e faço a multiplicação direta. Portanto, o valor do aluguel depois de aumento vai ser 650 mais 130, que dá os mesmos 780, certo? Quem achar mais fácil assim, ó, transforma a fração no número decimal, essa forma a porcentagem no número decimal e só multiplica um pelo outro. Você já encontra o valor. Olha no quadro aqui, ó. Se eu quero encontrar 35%, eu vou transformar 35% na forma decimal, ó. 35% é 0,35, aí multiplico direto, ó, 0,35 vezes 650. 4% é 0,04, que é 4 centésimos. Multiplicando, eu acho R$26. Depois só vou somando com o valor antigo. Mas se o aluguel fosse aumentar 80%, 80% é 0,8. Então, 0,8 vezes 650 dá 520. Aumenta o valor. 1000%, 1000% é 1000 centésimos. Cancelando os zeros, sobra 10. Então, 10 vezes 650 dá 6.500. Aí, o valor final do aluguel seria 7.150. Então, eu posso fazer dessa forma direta, transformar a minha fração, a fração que o problema traz, no número decimal e multiplicar direto, sem precisar estar divide por 100, depois multiplica, entendeu? Então, multiplica os numeradores, depois divide por 100, eu transformo a fração no número decimal e faço a multiplicação direta. Agora, vamos treinar um pouco, páginas 25 e 26, depois volta para corrigirmos algumas, certo? Nossa correção lá da página 25. A fatura de um cartão é de R$600. Se nesse mês Jane pagou apenas R$240, quantos por cento da fatura ela pagou? Não era R$600, ela pagou 240. Então, ela pagou o quê? 240 de 600. Eu faço isso na forma de fração. 240 de 600 foi o que ela pagou, porque eu quero descobrir quantos por cento equivale a 240 de 600. Então, olha, fiz a simplificação aqui, ó, o cancelamento, me sobrou 24,60. Aí vou simplificar mais ainda. 24, vou dividir por 6, porque de 60 não tem como eu ir direto para achar o denominador 100. Lembra que eu quero calcular a porcentagem. Então, eu simplifico, acho 4 décimos. Aí, agora sim, vezes 10 aqui, vezes 10 em cima, encontrei 40 centésimos. 40 centésimos corresponde a 40%. Então, esse mês ela só pagou 40% do aluguel. Pagou 40% do total. Ou da fatura do cartão, né? Aluguel não, mesmo. A fatura do cartão. Então, o que foi que eu fiz para achar a porcentagem? Transformei esses valores numa fração, simplifiquei e depois fui colocar no denominador 100 para ser transformada em porcentagem. Então, como ela tinha pago 240 de 600, eu transformei 240 de 600 na fração, simplifiquei e depois cheguei ao denominador 100. Olha a segunda. Ao comprar um notebook de R$1.800 à vista, Marcelo obteve um desconto. Então, se foi desconto, ele pagou mais barato. Qual foi o preço que ele pagou pelo aparelho? Qual foi o valor do desconto obtido? Então, vamos primeiro saber quem é 12% de 1.800. Para saber o valor do desconto e depois a gente vai dar o desconto para ele pagar mais barato. Então, olha, 12% de 1.800, eu vou fazer o quê? 12 centésimos de 1.800. Professora, mas eu posso transformar 12% no número decimal e multiplicar direto? Pode. Vai ficar 0,12 vezes 1.800, ok? Aí fiz o cancelamento dos zeros e multipliquei 12 vezes 18. 216 aqui é o valor do desconto. Só que ele também quer saber qual o preço que ele pagou pelo aparelho. Então, vamos dar o desconto. 1.800 menos 216, 1.584 foi o valor que ele pagou pelo notebook, porque pagou à vista. Então, Marcelo pagou R$1.584 e obteve um desconto de R$216. Certo? Leia o texto a seguir e faça o que se pede. Quilate. O ouro é usado na joalheria, na indústria e como reserva de valores para países.
Para a confecção de joias e ourives, o ourives precisa adicionar outros metais além do ouro puro. A medida da pureza do ouro é dada em quilates. O ouro puro tem 24 quilates, mas uma das formas mais comuns é o ouro de 18 quilates, isto é, uma peça desse ouro tem 18 partes de ouro puro e 6 partes de outro metal. Qual é a fração que representa a parte de ouro puro em um anel feito de ouro 18 quilates? Aí ele diz, olha, 18 partes de ouro puro e 6 partes de outro metal. Então, 18, que 24 é o que fosse ele totalmente puro, 18 mais 6 é o que vai dar os 24 puros, né? Então, 18 de 24, simplificando, vou ter 3 quartos. Então, a fração que representa a parte de ouro puro em um anel feito de 18 quilates é de 3 quartos. 3 quartos desse anel é ouro puro. O outro 1 quarto são essas 6 partes, que é outro metal, certo? E que porcentagem de ouro puro esse anel apresenta? Olha, nós já temos a fração, agora vamos colocá-la no denominador 100, né? Então, para esse 4 virar 100, eu multipliquei por 25. Então, se eu faço embaixo, eu faço em cima, né? Multiplicando por 25, eu tenho 75 centésimos, que corresponde a 75%. Então, esse anel apresenta 75% dele é ouro puro, certo? Leia o anúncio a seguir. Qual será o valor do terreno após um ano, caso um cliente faça esta opção de investimento? Vamos ver qual é o investimento. Compre um terreno e construa a casa dos seus sonhos. Valor inicial, R$200 mil. Valorização do terreno, 15% ao ano. Então, ele compra hoje, daqui a um ano, esse terreno ele vai estar 15% mais caro, ele vai valorizar. Então, o que ele pagou 200 mil hoje, ele vai poder vender esse terreno daqui a um ano com 15% mais caro. Então, o que é que a gente vai fazer? Calcular 15% de 200 mil. Aí aqui, ó, ele já fiz o exemplo transformando 15 centésimos no número decimal. Então, 0,15 vezes 200 mil dá 30 mil. Então, 30 mil é o que ele vai valorizar daqui a um ano. Então, o valor do terreno que ele pagou, que foi os 200 mil, mais os 30 mil da valorização, ele vai poder vender por 230 mil reais. Após um ano, o valor do terreno será de 230 mil reais. Em uma academia com 680 alunos matriculados, foi feito um levantamento da frequência desses alunos e dos horários escolhidos por eles para a prática de atividade física. Com isso, verificou-se que 45% dos alunos frequentam a academia à noite, 40% à tarde e os demais pela manhã. Com base nesses dados, responda ao que se pede. Quantos alunos frequentam a academia pela manhã? Ele disse que pela manhã são os restantes, né? Se 45% é à noite, 40% é à tarde, então vai sobrar o quê? 15% para frequentar pela manhã. Então, eu tenho que calcular o quê? 15% de 680, não é verdade? Então, 15% de 680, eu faço 15 centésimos vezes 680, eu faço como eu fiz aqui, viu? Qualquer forma é válida. Então, olha, 15%, faço o cancelamento aqui, 15 vezes 68 dá 1.020, dividido por 10. Eu só cancelei um zero, então sobrou 10 ainda aqui. Então, 1.020 dividido por 10, olha, cancelo os zeros, sobrou 102. Então, 102 alunos frequentam a academia pela manhã. Qual a diferença entre o número de alunos que frequentam a academia à noite e à tarde? A gente sabe que a diferença aqui vai ser de 5%, não é verdade? Que à noite é 45%, à tarde é 40%. Então, 45% menos 40% dá 5%. Então, eu vou calcular 5% de 680. 5% de 680, ó, fazendo o cancelamento, eu tenho 5 vezes 68, 340 e o 10. Cancelo o zero também, sobrou 34. Então, a diferença é de 34 alunos.
Eu não precisei calcular quanto é 45%, nem quanto é 40% para depois fazer a diferença, não. Eu fiz a diferença das porcentagens, porque a porcentagem está correspondendo ao mesmo inteiro, aos mesmos 680. Quando eu achei 5%, calculei os 5% de 680. Mais fácil, né? E agora, meus queridos, vocês irão fazer da página 27 e a página 28, e na nossa aula do Meeting corrigiremos 22, 23, a 27 e a 28, tá certo? Então, já sabem, não esqueçam de anotar todas as dúvidas, não guardem dúvidas, viu? Anotem todas as dúvidas que eu vou tirar de todo mundo. Então, nossa aula casa por aqui, ó. Tchauzinho e até o nosso próximo encontro.